A cidade de Santa Gertrudes e a fazenda Santa Gertrudes sempre existiram simultaneamente. O que não havia era o mesmo nome. Aqui se chamava Fazenda Santa Gertrudes desde 1854 e a vila era chamada de Gramado. Depois, quando emanciparam a cidade, eu acredito que por uma questão de estratégica, adotaram o nome da fazenda. E aí a vila de Gramado passou a se chamar Santa Gertrudes. Naquele tempo, a fazenda Santa Gertrudes já era considerada, assim, uma fazenda que se destacava no estado. Na época, havia mais gente vivendo na fazenda do que na cidade. E a fazenda é que tinha uma projeção nacional e até internacional em função da sua produção de café, que era toda exportada para a Europa. Aqui começou em 1817, quando foi fundada a Sesmaria do Morro Azul. Em 1821, o Brigadeiro Jordão comprou uma gleba de terras da Sesmaria do Morro Azul e pôs o nome de Laranja Azeda. Em 1854, o filho do Brigadeiro Jordão, o então Amador Rodrigues Jordão, que era deputado estadual e era o barão de São João do Rio Claro, herdou uma gleba da fazenda Laranja Azeda, um pedaço da Laranja Azeda. E nesta gleba ele pôs o nome de Santa Gertrudes. E a razão deste nome foi em homenagem à sua mãe. A mulher do Brigadeiro Jordão se chamava Dona Gertrudes de Moura Lacerda. Era uma mulher muito conhecida na sociedade em São Paulo, porque ela quem recebia na casa dela, na época, o imperador D. Pedro I. Depois disso, a fazenda foi herdada pela cunhada do Amador Rodrigues Jordão, que então se casou com o homem mais rico de São Paulo, que era um viúvo. Ela também era viúva, que era o Joaquim Egídio Souza Aranha. O Joaquim Egídio Souza Aranha, o então Barão de Três Rios, trouxe para a região o trem. Então o trem que terminava, a linha de trem terminava em Campinas, ele prolongou essa linha até Rio Claro e estrategicamente passou aqui, na divisa da fazenda Santa Gertrudes, que era de propriedade da sua mulher. Ele reconstruiu toda a fazenda e fez aqui um projeto urbanístico sensacional. E depois dele, o Conde de Pratos, então meu trisavô, em 1893, reconstruiu de novo toda a fazenda Santa Gertrudes para poder atrair o imigrante livre para trabalhar nas lavouras de café. E para que ele viesse para a fazenda teria que ter algum diferencial. Inclusive, lá na fazenda, na época, devia ter umas 2.500 pessoas, que na cidade tinha menos. Nessa época, quando Santa Gertrudes era apenas uma vilinha de uma rua, nessa fazenda já tinha uma igreja com um relógio na torre e tinha um cinema. Então, para poder ter uma boa mão de obra, para poder ter mão de obra, para poder atrair essa gente toda da Europa a vir trabalhar na fazenda Santa Gertrudes, foi construído aqui um projeto único de cidade. E nesse projeto estava previsto então uma estrutura toda para poder suprir as demandas de uma cidade. E é por isso que aqui havia então o cinema. Agora, vocês imaginam o que é o cinema dentro de uma fazenda? Naquele tempo, a maioria da população morava na zona rural. Então, cai o cinema no meio disso tudo, mostrando lá o que é Paris, Roma, né? Mostrando para o camponês o que é isso.
Tinha os banquinhos dos namorados, que cabia só 2, né, dos lados. Depois o resto é tudo pro público. Daí que tu chegava e sentar tudo junto. Eram bancos de madeira que ficavam dentro do salão. Quando acabava o filme, eles punham os bancos, encostavam os bancos nas paredes e saía o Conde de Prats do camarote, do cinema, e subia o sanfoneiro. E ali eles faziam uma espécie de um baile. E quanto baile que a gente não saía daqui para ir lá na fazenda, né? E as pessoas iam a pé das fazendas para a Fazenda Santa Gertrudes e depois voltavam a pé à noite, pelo meio dos cafezais, quando terminava o baile. Não tinha condução, não tinha nada, né? Era 3 quilômetros mas a gente gostava de ir, porque a população quase toda aqui, quando tinha baile lá, ia, né? A fazenda era muito assim, era ponto de referência para as pessoas, para diversão. Eu acho interessante isso também, porque era, de novo, mais uma vez, uma forma de você interagir a população da fazenda com a população local e entre eles se conhecerem. E é evidente que durante o filme não dá para você socializar, né? Então, depois do cinema, havia esse baile que era muito conhecido. Os patrão ficavam na cerquinha fechada, a gente ficava no salão. Você lembra? Na missa também. Na missa também. A Fazenda Santa Gertrudes tem uma capela, e a capela, sim, é em homenagem a Santa Gertrudes, que a igreja da fazenda servia como um cartório civil. Era nela que eram feitos os registros de nascimento, de casamento, de batizado e de óbito. Então, o padre, na capela da Fazenda Santa Gertrudes, no final do ano, juntava toda a documentação gerada aqui na propriedade e levava para Roma. E está lá até hoje. Então todas as paróquias aqui locais não têm nenhuma documentação da Fazenda Santa Gertrudes. A Fazenda do Conde era uma cidade, tinha cinema, campo de futebol, boche, tudo que uma cidade tinha. A Fazenda Santa Gertrudes, ela tem toda a sua estrutura de cidade, justamente porque ela estava isolada no meio do nada, né? E não havia estrada, não havia transporte rápido, não havia telefone. Então as pessoas que ficavam aqui tinham que ter todas as suas necessidades supridas na própria propriedade. Ali a gente tinha médico, tinha cinema, tinha escola. Fazia móveis, limpava arroz, né? Fazia fubá, né? Torrava café. Tinha de tudo, né? Quem vinha aqui, só para comprar o quê? Sal e açúcar. O que eu percebo é que o Conde de Prats, focado em atrair mão de obra paga, mão de obra esclarecida, mão de obra importada da Europa, ele tinha essa preocupação de ter uma fazenda com uma boa imagem. E evidente que a imagem da escravidão não era interessante. Então ele demoliu essa senzala e apagou todos os vestígios, né? E construiu uma colônia para os filhos dos escravos, que é a colônia São Benedito. Eles falavam que moravam ali, Ivone, os escravos que foram libertos, o filho, eles moravam tudo ali. Eu percebo pelas fotografias que havia pelos negros muito respeito, um negócio interessante isso, né? Eles casavam na capela, você vê que havia um carisma entre o proprietário e os escravos. Todo ano a fazenda mandava costurar roupa para todos eles, roupa de frio, não é, Ivan? E o Isaltino eu conheci muito bem. Minha mãe disse que ele era filho de escravo, provavelmente é verdade, mas ele deve ter nascido entre 1900 e 1901, porque minha mãe dizia que ele tinha a idade do pai dela. Agora o Isaltino ele era demente, ele tinha alguma disfunção. Então ele não trabalhava, ele não casou, não constituiu família e ele virou uma figura peculiar dentro da propriedade, né? Ele morava numa casa na colônia São Benedito, que era uma meia casa, uma coisa muito simples, mas ele não sabia se cuidar, não sabia cozinhar. Então ele vinha aqui na sede de manhã tomar o café, depois ele vinha aqui buscar o almoço. Eu plantava marmita dos alpinos. Era um pedacinho assim daquele musgo. Musgo, não é o musgo traseiro, é o dianteiro, que é o mais magro. Então, ponhava aquele pedacinho de musgo e enchia o cordeirãozinho dele de abobrinha, senão chuchu. Daí ele pegava e cheirava assim, e chamava eu de Alzira, que antigamente a cozinheira era Alzira. Aí ele falou, Alzira,
Eu não gosto não, ele fazia assim com o cordeirãozinho, as galinhas, tudo atrás dele, assim, no pátio. Essa carta foi encontrada nos pertences da Pasqualina Mofato, que era governanta da família há muitos anos. E aqui está falando sobre uma pessoa que vivia lá de nome Isaltino. Fazenda Santa Gertrudes, 25 de março de 1987. É a favor não dar pratos de comida, nem cigarros ou fumo para o Isaltino. Querendo agradá-lo, deu uma bala de mel. Isaltino teve pneumonia, infecção nos brônquios e tosse. Foi bem medicado, com soros, antibióticos, injeções e xarope. Está recuperado. Portanto, peço que respeitem e não taquem pratos de comida pensando em agradá-lo. Agradece. E tem a assinatura do médico. E todo mundo lembra do Isaltino, o que é curioso. Era como se fosse uma propriedade dentro da fazenda que vivia aqui. Nessa época aí, 1948 ou antes, né, Santa Gertrudes ainda era uma vila, de uma rua com calçamento e algumas poucas outras ruas de terra, né? Seguindo o curso de desenvolvimento do próprio distrito, eles começaram a cogitar da independência do distrito em relação ao município. E o padre Alfredo, que veio lá da metrópole e era padre e tinha bastante energia, e mais alguns outros, como a família Suave, a família Mamed, o Cabral, a família Giacomini e outros, né, se dedicaram a desenvolver um movimento de independência de Santa Gertrudes em relação ao município de Rio Claro. Então tudo aqui era tudo Rio Claro, né? Aí então, eles estavam querendo para se tornar município. Quando comecei a falar no serviço de alto-falantes, tínhamos duas facções. Tínhamos o sim e o não. Porque o José Giacomini era pela emancipação de Santa Gertrudes. E o Oscar Rocha era pela não emancipação, que continuasse sendo, né, comarca de Rio Claro. E eu fazia propaganda do sim, porque o dono do alto-falante era assim. Queria que fizesse propaganda do sim. Então eu dizia lá, vote no sim, para que possamos caminhar com nossas próprias pernas, né? Que já é um texto até conhecido. E outro lado lá dizia que a dona Antônia Ferrante tinha um estúdio provisório na casa dela, e Altino Silva, muitos conheceram, dizia, vote, não passa isso, nós não estamos capacitados para passar isso daqui à cidade. E eles faziam passeatas, né? Passeatas, de vela acesa. Então as passeatas, as procissões que eles chamavam do José Giacomines eram imensas. Ocupava a rua inteira, enquanto que a do Oscar era meia dúzia de pessoas que eram contra a emancipação. Nós chegamos a andar de jipe na zona rural, onde morava a maioria da população, conversando com as pessoas, explicando as coisas. Nesse tempo não havia televisão, só tinha o rádio, poucas pessoas tinham rádio. Os meios de locomoção também eram muito poucos, quase não havia propaganda. Mas a gente não entendia nada de política, dessas coisas aí, entende? Então a gente sabia que estava acontecendo alguma coisa aqui na cidade. E era isso, era o plebiscito para mudar para município. E acontecia discussões, no bar que era do sim, quem era do contra não entrava, quem era do não entrava naquele bar. Porque lá é do sim, não entra. Nessa época, o prefeito de Rio Claro era o senhor Benedito Pires Jolie. E ele havia nomeado como subprefeito do distrito de Santa Gertrudes o senhor Guênio que era um sitiante na época.
E então se desenvolveu a campanha para a libertação do município com uma facção de um lado que apoiava o prefeito de Rio Claro, Benedito Pirzoli, e que apoiava o subprefeito Guerino Codo. Eles integravam a facção do não, quer dizer, não independência do distrito. Enquanto que do outro lado, o padre Alfredo, família Suave, Cabral, Mamed, eles integravam a facção da turma do sim. As pessoas votavam se queria que Santa Gertrudes ficasse independente ou não. E o sim venceu. Santa Gertrudes era o celeiro de Rio Claro. Rio Claro tem uma terra que tem muita areia. O solo do município de Rio Claro. Santa Gertrudes, que às vezes o povo era chamado de pé vermelho, né? A terra é vermelha. E aqui a terra é, então, fértil. E produz alimento, café, cana, etc, etc. Quando o Rio Claro perdeu Santa Gertrudes no plebiscito, Rio Claro perdeu o seu celeiro. Eu acho que Santa Gertrudes começou, da emancipação, ela já começou, como que eu diria, ela já começou de uma maneira estranha, avesso, né, de uma maneira estranha. Então Santa Gertrudes ficou independente e daí teve eleição. As duas coisas se confundem. A campanha de plebiscito e depois da eleição do primeiro prefeito. O candidato do não se candidatou e ganhou do candidato do sim. Quer dizer, já é uma incoerência. Então Santa Gertrudes já não começou bem daí. Quer dizer que quem aprovou a eleição, a emancipação, perdeu. Perdeu o voto. E quem não queria ganhou a eleição. Oscar Rafael do Rocha, que era do não, ganhou a eleição. Foi o primeiro prefeito de Santa Gertrudes. Não tinha outro que fazia a propaganda para não passar a cidade, ficou o prefeito municipal, que é Oscar Rocha, né? Foi o primeiro prefeito de Santa Gertrudes. A campanha para prefeito foi mais acirrada, né? E os ânimos estavam mais exaltados do que na campanha do plebiscito. Uma facção do não se associou a determinados partidos, a facção do sim se associou a outros, né? Eu acho que, talvez orientado pelo prefeito de Rio Claro, que tinha experiência política, eles desenvolveram uma campanha mais eficiente. Eles arranjaram condução para ir buscar os eleitores da zona rural, onde estava a maioria deles, e trazer para a cidade. Coisa que os outros não tiveram essa ideia. Arranjaram caminhões e ônibus e carros, etc. Iam buscar o eleitor no sítio. Para aquela pessoa andar de automóvel, naquele tempo, era um acontecimento. E na cidade eles foram mais longe ainda. Na sede do partido, eles montaram uma espécie de curral de eleitores, né? Onde eles traziam os eleitores para esse lugar. E aí eles distribuíam lanche, refrescos, etc. Você imagina o que é isso para um colono de uma fazenda que tomava refresco, refrigerante de vez em quando, né? Chegaram a dizer até que alguns ganhavam botinas, né? Calçado, né? Daí eles saíam com a cédula tudo direitinho, né? Para ele fazer a eleição. Então, o pessoal do José Giacomini, que não teve essas ideias de buscar eleitor, de fazer curral eleitoral, de nada, eles foram percebendo que a eleição ia indo para o brejo, né? E foi. E o Bebo perdeu para os caras Rafael da Rocha, se eu não me engano, por uma contagem mínima, parece que 7 votos. Tanto é que nós já tínhamos organizado uma festa para comemorar a nossa vitória, porque
Afinal de contas, o município estava independente. O primeiro prefeito tinha que ser dessa facção. E a ideia era estourar champanhe, tomar um uísque, etc. Né? E tudo isso estava preparado no andar de cima do Cine Recreio, do lado da cabina onde projetavam o filme, né? Mas quando veio o resultado da eleição, alguns atiraram o copo na parede, né? E cada um voltou para sua casa, né? Quer dizer, é pitoresco, né? Porque um cara que não queria emancipação foi o primeiro prefeito da cidade. A maioria, acho que perdeu, eles se afastaram, sabe? Então a turma do não se apossou do governo do município e se manteve no governo durante um bom tempo com os candidatos que vieram em seguida, né? Um deles, Alfredo Carandino. Houve uma briga entre o padre Alfredo e o prefeito na época, que era o Alfredo Carandina. O meu pai era um cara que não tinha papa na língua, entendeu? Se ele tivesse certo, você podia botar um canhão na frente dele, que ele não encolhia, não. Ele lutava por aquilo que ele acreditava. Ele era extrovertido, ele não procurava desentendimento com ninguém, eu nunca soube. Só que se procurassem com ele, se falassem qualquer coisa com ele, né? Perdia a viagem, porque aí precisava bater nele, porque virava um trem. Não, a gente lembra do boato, né? Do boato. Quando o Alfredo Carandina, ele encrencou com o padre Alfredo, e todas essas coisas aí. Mas só o boato, que a gente não presenciou nada, né? Eu lembro, mas eu não sei como foi também. Era o padre Alfredo, né? Alfredo, o padre Alfredo era tupetudo. Tupetudo, bravo. Tudo tinha medo dele. E o padre, naquele tempo, era assim, olha, se você dançasse carnaval era pecado. Se você fizesse não sei o que, era pecado, entendeu? E o padre parece que falou que as mulheres que estavam, era um baile, acho que era um baile político. E ele pichou o baile, porque o padre era do outro lado, o padre era contra o meu pai. A questão foi do alto-falante, porque o alto-falante pertencia à igreja. E o Alfredo queria que o serviço de alto-falante passasse para o município. E o padre Alfredo disse que não, que eles podiam usar à vontade, mas como era um patrimônio da igreja, continuava na igreja. Ele estava fazendo campanha política, a primeira campanha política para prefeito, e o padre Alfredo, que era a xará dele, fazia na igreja, andou fazendo alguma coisa a respeito de política e aconselhando a votar no outro candidato. Os que construíram a igreja ali, fizeram uma placa, e uma plaquinha, né? E puseram na igreja. Aquela plaquinha sumiu. E o Alfredo era religioso, ele ia na missa sempre, né? Ele sabia daquilo ali, daquela placa que tinha ali. Então deram por farta e ele foi tirar satisfação com o padre, que onde o padre tinha posto aquela placa ali, tinha tirado ali, o padre falou que não sabia. E ele discutiu com o padre e o padre respondeu e ele pegou o padre pelo colarinho e deu um safanão no padre, entendeu? Dois Alfredo. Eu não sabia qual era mais bravo. Quando encontra dois tupetudos, já viu, sai farinha mesmo. E foi lá em cima, em frente da São Joaquim, e acabou colocando a mão no padre Alfredo, assim, no auge da discussão, do padre Alfredo, e ele perdeu o equilíbrio e caiu. Chegou a empurrar, sim, mas acho que não chegou a bater, não. Bater não bateu, ele bateu o pé pro padre, só isso. Porque o pessoal, todo mundo entrou, né, segura de lá, o Dermaval Nivoeiro, o velho, ficou até gago, de tanto gritar para segurar o Alfredo. O pai dele entrou na frente, não, filho, você não pode, né? Como é que você vai bater? Isso daí é um ministro de Deus ali, você não pode fazer isso daí, né? Diz que ele levantou, né? Na época era obrigatório o uso de batina, ele bateu na batina e disse: essa cidade nunca mais há de ir para frente. Criou naquele tempo uma lenda de que o padre Alfredo
disse o prefeito Carandina, na hora da discussão, disse que essa cidade aqui ela não deveria progredir. O padre Alfredo não tinha uma personalidade de quem rogaria uma praga. Rogou uma praga na cidade? E então, eu até hoje, quando acontece esse negócio de prefeitura, que não acerta, eu falo, será que a praga quando do padre caiu? Certo, né? Não é verdade? Então ficou, né, essa marca de que Santa Gertrudes tinha praga de um padre e que por isso não se desenvolvia. O Alfredo saiu no prefeito, saiu o Alfredo pegou o padre assim. Eu lembro. E no padre, sabe o que o padre está falando para aquela no panfleto? Sabe o que o padre está dizendo para ele? Oi, Xará, não faça isso comigo. No panfleto. Você chegou a mostrar ou... Eu também vi. Também viu? O padre vai meio assim na beira da calçada. Assim, ele mostrou. Mas um pretinho só, tipo nanquim, assim, sabe? Só aquele pretinho fino. Eu cheguei a ver, eu era moleque, não lembro dessa história, mas eu cheguei a ver, tinha um monte de panfleto. O Alfredo Carandina que se candidatou. Tocando o padre lá. No desenhinho que aparecia, é isso. Era no desenho. Agora você não viu, você aconteceu. E eu não tenho prova nenhuma que é verdade, é mentira. O Cécio, na época que foi padre aqui por 10 anos, fez missa para tentar acalmar o ânimo do povo em relação a isso daí. Santa Gertrudes não vai para frente por causa da praga. Quer dizer, é mais misticismo, mas existiu a história em si, né? Agora, se a praga é verdadeira ou não, a gente não tem muita noção disso. Não, agora, da praga que ele o padre jogou, falou isso foi. daí, isso aí foi verdade. Mas praga de padre não pega. O presidente de Portugal passou por aqui, né? Então foi muito comentado na época. Um presidente de um país passando aqui na praça, na Rua 1 aí. Foi uma das coisas mais bonitas que eu vi na minha vida. Tinha um trem que passava às 4h15 da tarde, parou aí só para eles descer do trem para ficar na cidade aqui. Ele veio convidado pelo filho do Conde Prates, né? O presidente de Portugal chega num trem de luxo, que é como chamava Santos? Pullman. Desce do trem, sobe numa carruagem de 4 cavalos. Um Phaeton, que é um carro de cavalo, uma parelha de cavalos muito bonito, que minha mãe casou, usou para o casamento dela, e era com esse carro sofisticado e luxuoso e confortável que ele ia buscar essa pessoa ilustre na estação de Santa Gertrudes. E isso, certamente, para a cidade, que era uma vila pequena, com pouca população, era um evento importante, era uma coisa que trazia muita comoção para a cidade. Porque a praça aí ficou cheia de gente, né? A cidade parou, né? A cidade parou porque foi anunciado que ele ia desembarcar aí na cidade e depois ele ia acompanhar essa carruagem e ia para a Fazenda Santa Gertrudes. Ele foi hospedado na Fazenda Santa Gertrudes pelo Conde Guilherme Prates. O pessoal esteve tudo na rua, foi um dia festivo, né? Um fato inédito de Santa Gertrudes até hoje. E as crianças tudo com bandeira do Brasil e de Portugal. Foi a coisa mais bonita do mundo, que a gente não esquece mais. Na época já havia automóvel, né? As pessoas não andavam de charrete, era uma coisa já pouco utilizada, e muito menos uma carruagem com uma parelha de cavalos percheron branco, uma coisa bonita, um acontecimento verdadeiro. Ele era amigo do Conde Prates, né? Esse presidente de Portugal. Por isso que ele veio e passou a noite aí. O Conde, quando recebia essas pessoas ilustres, trazia toda a criadagem de São Paulo, fazia banquetes especiais, com vinhos especiais, a gente tem isso tudo documentado. E o filho dele, o Guilherme de Prates, meu bisavô, manteve isso. E quando ele foi embora, ele foi embarcar em Rio Claro de charrete. Animais e coisas, foram embarcar no Rio Claro para agradar o povo do Rio Claro. Porque estava enciumado ele vinha aqui no Rio Claro, né? Para Santa Gertrude recebeu um presidente de outro país e desceu na estação nossa. Maravilha, não foi? Teve outra eleição em Santa Gertrude histórica. Essa ficou na memória de muita gente. Foi a maior perda para Santa Gertrudes. Os candidatos eram os candidatos de pessoas influentes, pessoas esclarecidas e que não dependiam de política. Foi lançada a candidatura
do Rui de Almeida, que era um filho do seu Heitor Ribeiro de Almeida, proprietário da Cerâmica Almeida, né? E o vice era João Busquinelli. Os dois, por sinal, muito amigo meu, gente que eu respeitava e gostava muito. E eles foram candidatos únicos na eleição para prefeito de Santa Gertrudes. Então, na eleição, eles foram pescar, deixaram aí, pegaram, saíram da cidade, porque já ganhamos a eleição, vamos pescar. Foram pescar. Quando voltaram, decepção. Ele único não venceu as eleições. O povo naquele tempo era muito, como se diz, não era atrasado, mas era desinformado, né? Então o branco ganhou a eleição. O Rui e o Joãozinho tiveram 563 votos, em branco foi 608 votos e anulados por conterem piadas ou palavrões, 56 votos. A repercussão deles ter perdido por voto nulo, ela foi imensa e intensa, né? Primeira vez no Brasil. Porque ela foi inédita. No dia seguinte ao Cruzeiro, aquela revista grande, que era muito famosa naquele tempo, o Cruzeiro, candidato único perde eleição em Santa Gertrudes. E nessa revista saiu uma reportagem lá, dizendo que, em resumo, que o povo de Santa Gertrudes era um exemplo de democracia, de um povo que não admitia o absolutismo, a ditadura, o fato de ter que votar num candidato só. E que por isso, por esse ideal de democracia, de liberdade, de escolha, né? Eles então resolveram votar em branco como protesto. Foi manchete no Brasil inteiro. Saiu na revista Cruzeiro da época, que era muito famosa, saiu na Folha de São Paulo. Algumas pessoas da cidade ainda têm isso guardado, né? Eu guardei essa revista, porque essa revista não é minha, isso daqui foi o meu pai que guardou. E depois, quando ele faleceu, então eu fui lá e eu peguei e trouxe para minha casa, porque eu acho que bem poucos são os que conseguiram guardar isso. A única coisa que eu consegui guardar da capa foi a data, dia 8 de maio de 1965. A revista custava 3, deve ser cruzeiros, é isso? 3 cruzeiros. Então diz assim: pela primeira vez na história eleitoral brasileira, um candidato único foi derrotado. Rui Ribeiro de Almeida, candidato a prefeito do município paulista de Santa Gertrudes. Foi às urnas sem opositor, uma vez que os partidos do contra, PTB, PSD e PSB, se abstiveram de concorrer contra a chapa apoiada por uma forte coligação de 5 partidos governistas, o DN, MTR, PSP, PR e PTN, e foi vencido pelos votos em brancos mais numerosos do que os que sufragaram seu nome e o de seu companheiro de chapa, Joãozinho Busquinelli. Uma nota histórica, bombástica. E não sei lá por que motivo, entendeu? O voto em branco acabou ganhando. Não sei dizer o motivo que houve naquela época, né? Entendeu? A gente não sabe realmente se foi por ignorância do povo, né, Nelson? De votar só no voto branco. Eu acredito que esse ideal de liberdade, de escolha, não foi o mais importante do resultado dessa eleição. Eu acho que foi falta de explicação, né? Eu acho que devo explicar para o eleitor que a dona Deise, mulher de Augustinho Busquinelli, sentado ali no onde é o jardim hoje, falou para ele: vocês trabalham, senão pode dar
problema na eleição. O povo não tinha experiência em política, em campanha política. Então, nessa eleição de Rui de Almeida e João Busquinelli, não houve uma propaganda política que tentasse convencer o povo mesmo. Foi falta de conhecimento, como eles não se tratavam de pessoas políticas. Ele não tinha conhecimento de leis eleitorais e os eleitores também não eram pessoas muito esclarecidas. Eles não tinham conhecimento de que, para se eleger, ele precisava ter um voto acima de 50% do número do eleitorado. Quando a gente foi votar, os colegas que a gente tinha, assim, falavam, tanto faz marcar lá ou não marcar, então, tanto porque faz. Só tinha um candidato. Um candidato não vai precisar coisar. E todo mundo acreditou nisso. Acreditou que não precisava mesmo, não foi bem esclarecido para o povo que precisava fazer a cruzinha no lugar. Eu, na minha opinião, tenho certeza que isso ocorreu. Eles deviam explicar para o eleitorado que os votos brancos não podiam vencer os válidos. E o pessoal votou sem a mínima importância, sem dar satisfação, vou lá e voto. Você não precisa votar neles, só tem eles candidatos. Pegaram e votaram em branco. Esse tempo eu entregava pão e uma senhora falou assim pro vô: Silvio, a professora chamou a gente, ensinou tudo certinho como que era para votar, que tem que votar assim. E o vô regolou o olho assim, né? Porque acho que talvez nem ele, apesar dele ter mais conhecimento, assim, o que eu percebi na época pelas conversas que ele tinha, não tenha atinado que tinha que fazer a tal da marca. E essa professora lá na Fazenda Santa Gertrudes ensinou os pais e alunos dizendo que tinha que fazer a marca assim. Eu mesmo ouvi do Carlito lá, não precisa votar em ninguém, não é nada. Se houvesse propaganda, o resultado teria sido diferente. O povo teria votado no candidato. Agora, uma coisa é certa, se esses dois senhores, que era o Rui de Almeida e o seu João Busquinelli, prefeito, eu não lembro quem era primeiro, se ele tivesse sido prefeito, a nossa história seria outra, não desfazendo dos que chegaram depois, mas eu acredito que a nossa história ia ser bem diferente do que foi. Então teve que fazer nova eleição. Aí o meu pai foi candidato e ele entrou pela segunda vez na prefeitura. A política aí, ela se misturou com o esporte e com o futebol. E aí, então, que os ânimos se exaltaram mais ainda, né? Porque a turma da UDN, do SIM, eles fundaram e desenvolveram o Santa Gertrudes Futebol Clube, que chegou a ser campeão da várzea nesse tempo. Enquanto que a turma do Não fundaram o Flamengo Futebol Clube, que eram dois times de futebol muito bons. O Arcanjo Suave sempre tocou o Santa Gertrudes e o Nevoeiro. O Dur Nevoeiro tocava o Flamengo. O curioso é que nos dois times, jogadores de Santa Gertrudes tinha muito poucos, né? Os políticos gastavam com futebol. E um queria ficar melhor do que o outro. Esse aqui contratava um jogador, na época o Maneiro era um artista de bola. Foi o Arcanjo Suave contratou ele. Aí também foi lá e contratou o Cebinho. E assim, foram esses dois times muito respeitados, muito bons. Tinha jogador que vinha de Campinas, a maior parte de Rio Claro. O jogador Santa Gertrudense que se destacou nesse time foi Edi Valdanha. O Edi Valdanha era um craque, que se fosse hoje, ele é um garoto, ele era um cara de seleção brasileira. Um jeito de jogar, já na época moderna, um craque, que todo mundo admirava ele, não tinha quem não admirasse ele. Quando eu comecei a jogar era Santa Gertrude Extra, que foi aqui nos terrenos aqui perto do Tonão, aqui essa Baixada do Busquinelli. Na época tinha umas mulheres de idade que iam no campo para ver eu jogar. Dona Maria Anse, Dona Catarina
Tinha muitas mulheres de antiga aqui, como homem. Aqui tinha um que foi genro aqui do Schinelli. Ele falava, se o Edi for jogar, eu vou assistir, senão eu não vou. E não vinha mesmo. O Flamengo queria que eu fosse jogar no Flamengo. E a turma do São Getúlio não se dava muito com o Flamengo, porque ficou separado os times. Então o Sercânio, o Archide, falou, meio-dia você vai... Ele não vai com o São Getúlio. Eu falei, não vou não, eu gosto de lidar com um gado. E eu trabalhava com o Zé Quirino. E o Zé Quirino falou para mim, ele tinha uma égua chamada Libuna, uma égua preta. Eu gostava de andar nela para recolher boi, essas coisas. Falei, o que você vai assinar para o São Getúlio? Eu falei, não vou assinar não. Vou assinar porque eu gosto de andar a cavalo. E eles punham essa égua no pasto da Central, onde é o campo de futebol hoje. E o Archide vai e falou pro pai dele, ó, ele gosta de andar a cavalo, e ele queria comprar essa égua, não tem dinheiro. Precisava dar um jeito então, porque senão ele não vai assinar com nós aqui. Dava 200 reais aquele tempo, para assinar por um ano. Aí chegou à tarde, o Atílio Pascão morava aqui embaixo, pegou a égua e levou lá no campo, falou, e disse, a égua é sua. Eu falei, por que égua? Eu não tenho dinheiro para comprar animal. Como é que eu vou fazer? Não, mas o senhor Arcanjo Suave comprou a égua, mandou trazer para você a égua, pretende que você assinar com o São Getúlio. Foi meu chá, né? O que eu queria era isso. Ele queria animar. Não queria largar de jogar no São Getúlio. Aí deixou a égua lá no pasto, aí assinei com o São Getúlio para continuar no São Getúlio. Não sabia jogar sem gorrinho. Eu parei com todo jogo eu jogava de gorrinho. Mas eu jogava com amor. Alô, Edi, lembra nosso tempo de moça, que nós jogava bola, nós tinha muita coisa em comum. Nós somos sempre, foi sempre do Santa Gertrudes Futebol Clube. E um dia, numa jogada lá, eu e você, nós tivemos um encontrinho meio desagradável, que me parece que o seu, aconteceu com o joelho, o seu ofendeu alguma coisa lá, que você ficou com um problema no joelho, né? O que vai fazer, né? A vida, né? Qualquer hora dessa eu quero bater um papo muito com você, viu? Você é uma pessoa muito especial para mim, que você marcou. Você foi o melhor jogador que teve de Santa Gertrude. Que eu vi jogar na época o Quepo, né? O Walter Giovanni, eu acho que da minha idade, foi um dos melhores jogadores que eu vi jogar da minha idade, né? O Dinda, sempre o pessoal comenta que foi bom jogador. E o Dinda veio para cá para jogar no Flamengo. O Dinda era o Pelé em Rio Claro. O Maurinho de Lima, ele, com todo aquele tamanho que ele tem, 1,5 metro de altura, ele foi goleiro do Paulistinha, onde jogava o Larry, jogava o Valtemir, Vairdoimo. Tinha uma garotada na época aí. O Maurinho de Lima era goleiro do time. Não sei como que ele fazia para ser goleiro, porque ele é baixinho, né? Mas ele foi goleiro. O Flamengo era um time amador aqui em São Gertrudes, só tinha 2 pessoas de São Gertrudes que jogavam no Flamengo, jogavam no time titular. Era o Santo Desote e meu tio Orlando. A dona Maria Gomes, ela fazia parte da torcida feminina do Flamengo. E ainda eu lembro que ela até agora, antes de morrer, ela morreu faz pouco tempo, ela tinha uma musiquinha que ela cantava no dia que o Flamengo jogou contra o time de Iracemápolis. Ela saiu cantando na rua, meu marido apanhou, mas o Flamengo ganhou. Meu marido apanhou, mas o Flamengo ganhou. Em Santa Gertrude tinha uma turminha que ninguém podia olhar torto para eles, que brigava. E quando tinha que jogar Santa Gertrudes e Flamengo, era um caso sério, né? Porque era UDN versus PSP, né? Tem uma história que o Dairto contava para mim, que o pessoal do Flamengo foi numa benzedeira e disse que enterrou um sapo na porta da entrada do campo do Santa Gertrudes. Então ia ter um jogo do Santa Gertrudes e ele falou, vocês fazem o seguinte, vocês não entram pelo portão, porque tem macumba lá, vocês pulem a cerca do campo. E naquela época a cerca tinha tanta telha na cidade que os muros do campo tinha um murinho baixo que era feito de telha, né? E o pessoal não entrou pelo portão da entrada do campo do Santa Gertrudes, que era o campo do 15, que passou a ser usado pelo Santa Gertrudes. E no fim não tinha nada a ver, né? Era só as coisas que aconteciam na época. Brasil e Argentina era Flamengo e Santa Gertrudes.
Aí era. Aí o pau quebrava de uma vez. Queria se comer um ou outro, pra falar a verdade. Mas era assim mesmo, fazia parte, né? Só que na segunda-feira, estava todo mundo junto, acabou. Aquela briga no campo acabou, não tinha mais nada. Era todo mundo que ia trabalhar junto, ia pescar, ia caçar. Eu só lembro de uma briga que eu morava na Avenida 9 e o Flamengo estava jogando contra o time de Iracemápolis. E o time de Iracemápolis era famoso pelas brigas, então o apelido do time de Iracemápolis era Bate-Pau. E eu lembro de uma briga terrível, que todo mundo saiu correndo pela rua, um correndo atrás do outro, uma briga enorme. Os dois chegou num ponto que nenhum deles conseguiram tocar mais porque infracionou um pouquinho na época já para eles, né? Era duas famílias de poder na cidade, né? Mas eles deixaram Aí começou a surgir os outros. Essa foto aí é do dia da inauguração do estádio Alfredo Carandina, que é a vizinha prefeitura hoje. E eu participei, esse aí é o time do 15 de novembro de Santa Gertrudes. O Bar Giovanni disputou 8 torneios 1º de maio. De 8 disputados, nós ganhamos 6, ficamos vice de 1 e fomos desclassificados num outro jogo aí, que perdemos um campeonato. 810 foi o Mirão que formou. Por que 810? Porque ajudando a idade de 18 atletas dava 810 anos. O último torneio que 810 disputou aqui na cidade foi em 2002. Ninguém tinha dinheiro, ninguém tinha um carro. Então a gente alugava um caminhão, na época do seu Sebastião Vieira, do Sebastião Lorena, que era caminhão que puxava barro a semana inteira para a cidade, então a gente alugava aqui esse caminhão para ir jogar. Em 67, acho que foi. Nós fizemos uma confraternização, foi o primeiro jogo de futebol, todo mundo de vestido. A turma inteira jogando de vestido, fizemos uma confraternização no final do ano, foi a coisa mais gostosa do mundo. E todo ano a gente fazia isso. E tá aí todo mundo. Cada fazenda tinha um campo de futebol. E tinha o campeonato varziano da cidade, velho. Fazenda Faxina tinha um campo, Fazenda do Ponto tinha campo, o São Bento tinha campo, a Itaúna tinha campo, a Granja tinha campo. Depois é que surgiu esses outros times. O alto-falante quem comprou foi o padre Alfredo Fonseca Rodrigues. Ele comprou um alto-falante, botou lá no salão, lá na casa paroquial. Um alto-falante apenas de alumínio colocado no canto do jardim. Era um padre dinâmico. E uma das criações dele, uma delas, foi o serviço de alto-falantes. As Maria da Tarde falava na igreja e transmitia no alto-falante, que era onde é a prefeitura hoje, em frente ali. Só alcançava o jardim ali, que fica mais ou menos a uns 50 metros para baixo da antiga casa paroquial. Eu estou falando da casa paroquial que existe ainda hoje, lá em cima na Rua 1, na frente daquele campo de futebol. Olha que foi em 48, começo de 48. E o primeiro locutor que eu me lembro chamava-se Francisco Pangidor. A locutora que fazia Ave Maria faleceu há pouco tempo, chamava-se Jandir Arthur. O programa quase que tinha o nome assim de A Hora do Jantar, né? Do jantar do padre, né? 6 horas, não? E as músicas eram ele que escolhia, né? Ele era um padre que veio da metrópole, né? Ele veio de São Paulo, Campinas, era padre. Ele tinha um gosto bastante apurado para música, né? Como Sonata ao Luar, Lago do Cisne, dança árabe, dança chinesa, concerto número 1, Tchaikovsky e assim por diante. Depois juntaram 3 sócios, o Rui de Almeida, o Luiz Alcino Suave, que é o Dudu, e o Neu Rocha, Cirineu. Eles compraram do padre e passaram no sótão do Cine Recreio. Ali fizeram estúdio com 2 saídas, entrava pelas laterais para oferecer música. Aí que
Quando passou para os 3 donos, aí que eu passei a trabalhar com eles. Era um estúdio já bem desenvolvido, porque ele tinha uma sala com vidro que isolava o som, coisa que não tinha na casa paroquial, né? Fui parar por brincadeira, acabei gostando, e lá eu fiquei até 2003. Passou a ser assim, um estúdio que fazia propaganda do comércio da cidade e tocava músicas mais populares, mais do gosto da população, né? Eu era um voluntário porque ninguém gostava de ficar preso no estúdio. E eu gostava, era a minha paixão ficar preso no estúdio com o microfone na frente. Os donos não ligavam muito não, porque eles iam namorar. Eles iam namorar e me largavam às vezes lá sozinho no serviço de alto-falante. E eu ficava lá enquanto eles namoravam. E com isso daí o tempo foi passando. E quando me vi, já estava bem na frente, já fazia anos que eu trabalhava lá. Mas passou a ser o proprietário do estúdio, o Roque Arthur. E o Roque Arthur, ele era o speaker, ele administrava tudo, né? Em 1975, aí eu adquiri por compra uma ninharia. Mas um preço razoável, bem barato. Aí comecei a trabalhar por minha conta. O estúdio foi transferido para assim, o canto do jardim, onde tem o estúdio até hoje, né? Porque quando teve a inauguração do alto-falante aqui na praça, ficou tudo muito bonito. E eu com o Zequinha novamente, parece que era uma dupla, nós enfeitávamos o serviço de alto-falante, pusemos limpamos o pôster pela parede e tal, e ficamos lá embaixo, arrumadinho, eu com o Zequinha lá esperando. Aí chama um, chama outro, e eu com o Zequinha olhava um pro outro assim, e nada de chamar nós. Aí aconteceu que acabou a inauguração, esqueceram nós lá embaixo. Aí quem ficou bravo foi nós. Havia um homem aqui, São José, chamava de José Geladeira. Tocava perfeitamente violão. Então ele insistiu tanto para que essa pessoa gravasse uma música, Ave Maria, no violão. Mas o homem tocou divinamente, uma Ave Maria que eu guardava com carinho aquela fita, viu? Ave Maria bonita que qualquer mestre podia julgar. Aí depois de muita insistência, o senhor Roque falou, eu consegui gravar, o senhor Zé gravou para mim, falou, beleza. E eu deixei em cima da discoteca e eu não sei onde eu teve que sair. E quando eu voltei, eu escutei os dois cantando lá. E que vale essa vida, não sei o que lá. Eu falei, ué, mas estão cantando os dois, feito louco lá em cima, né? Eu falei, o que vocês estão fazendo? E falamos assim, vamos gravar aí, eu com você cantando, vamos ver como é que sai. Ah, né, tá gravando, tem uma fita aí, não pusemos mais, estamos gravando em cima da fita. Falei, mas justo, em cima da minha Ave Maria, vocês foram gravar. E depois chegou à noite, o seu Roque foi tocar Ave Maria e começou a cantar Saudade de Minha Terra. Ele só faltou dispensar nós do alto-falante, só faltou mandar embora. O Dionísio Valdanha, ele foi um grande amigo, é um grande amigo até hoje, e ele me ajudou vários anos na oficina, durante o dia, durante a noite no estúdio. O alto-falante era uma peça fundamental aqui em São Gertrude, sempre foi. O estúdio, ele atendia pedidos da população que um oferecia música para outro, né? O alto-falante rolava as músicas da época que ficou na história para nós, que foi muito saudável. O namoro acontecia assim, de repente, só por ouvir aquelas músicas que tinha. Ela chegava na gente, na alma da gente, sabe? Eu lá ficava oferecendo as músicas, eles faziam seus bilhetinhos, entregavam e eu ficava lendo os bilhetinhos e oferecendo as músicas para o pessoal do alto-falante.
enquanto eles faziam seu fute, eu lhes oferecia as músicas. Um para tentando conquistar, outro por amizade, outro por esculhambar, e assim foi esse serviço de alto-falante, foi em frente. Tinha o trem das 10 para 7, as pessoas iam à estação, já era um costume. E lá iam os rapazes e as moças. Aí chegava gente de Rio Claro, de Cordeirópolis, para namorar. Quando o trem passava, eles se dirigiam para a praça. E aqui na praça, nesse lugar aqui, no caso na Rua 1, as moças subiam e desciam, e os homens tudo enfileirados assim, talvez esperando o seu amado, né? Então aquilo parecia uma procissão, porque era tudo aquele monte de gente que ia para o jardim. Então lá começava o sobe e desce, os moços ficavam nas laterais, nas calçadas, né, da Rua 1 aí. E as meninas passavam por meio. De braço dado, entendeu? Não, mas é as meninas de braço dado, e os meninos ficavam parados batendo papo. Nós ia lá paquerar, ia com as amigas, né? Nossa, uma não ficava sem a outra. A primeira vez dava uma olhada, passava mais uma vez, confirmava, aí se estava certo de que a paquera estava confirmada. Então, aí rolava já um começo de namoro. Era muito gostoso, porque daí você ficava conversando, você subia, cansava, andava muito, né? Porque subia, descia, não era, Ivana? Às vezes tomava um sorvete, às vezes sentava na praça, depois voltava a andar de novo. Nossa, e quando... Então era divertido, porque era o lugar que você conversava, era o passeio da gente. Era muito divertido, sabe por quê? Às vezes, uma moça começava a paquerar um rapaz e ela não tinha, assim, coragem. Então escrevia um bilhetinho, ia lá no alto-falante, oferecia uma música, fulano vestido com uma blusa tarde, não sei o que lá, e assim por diante. E não ponhava o nome. Era anônimo, né? Os bilhetinhos. Até que a pessoa descobria quem era na praça lá. Você gastava sola de sapato nesse sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, até que eles, né, os escolhidos, quando eles saíam dos lugares onde eles estavam assim, vendo nós passar, então daí quando eles saíam daí, eles iam na esquina, então a gente já sabia que era a hora que a gente ia se encontrar. E foi nessa época aí que eu conheci, depois do acidente meu, quando eu voltei, que eu conheci minha mulher aí e ficamos nos apaixonando nesse jardim também. E aí, como eu falava no alto-falante, eu ia falar assim, aí a gente pegou a profissão de locutor da voz, então a gente costumava falar assim: essa gravação vai para a menina que está de blusa vermelha. Ou senão ele mandava um recado tipo assim: Ivone, o Vardo quer falar com você. O Dorival Booro que entregou o recado para mim. Daí ele falou assim: ele vai te esperar lá no portão da central. Chegou lá, ele estava esperando e começamos a conversar aquele dia. Ele veio comigo para casa por volta das 9 horas, não podia passar das 9, né? O horário do alto-falante era assim... Até as 9? Era às 9, ia até às 9. Despede-se do microfone. Não, quando ele falava, até amanhã, se Deus assim o permitir, porque graças a ele a nossa vida continua. Despede-se do microfone Roque Arthur e do controle de som. Na época, acho que era o Cláudio Valdanha, não me lembro. Mas eram essas as últimas palavras que o Roque falava. Aí. Então, o Roque terminava... A turma do jardim já ia todo mundo embora, exatamente. Então a cidade, a hora que era 10 horas da noite, já estava completamente abandonada e cada moço e moça no seu devido lugar, que era em casa. O que hoje já é diferente, na verdade. Ele começou a namorar primeiro que eu, o Dinda com a Ivanil, né? E eles tinham um namoro já avançado. Avançado não, moderno. E nós aqui estávamos atrasados ainda com as coisas. Então a gente ficava mordido. Sabe o que é mordido? Puxa vida! Aquele beijo bonito, né? Aquela coisa que deixa a gente
Na época era difícil você ver um casal beijando assim na rua. A gente sofria se pescar brincadeira, se chegar na menina, o outro já chegava, já conseguia dar um beijo. Passar mês e meio para você conseguir dar um beijo. Não era assim fácil, não. Não. Pelo amor de Deus. Muitas coisinhas assim, de tão pouca importância, tem acontecido no alto-falante. E coisas sérias também. Entrevistas, principalmente. Quando via pessoal importante da cidade, eu levava no alto-falante. Parece o lugar indicado, aqui era o palanque, era o alto-falante. Chegava os políticos, os famosos aí. Eu cito o Ulisses Guimarães, entrevistei 3 vezes. Foi coincidência, 3 vezes no estúdio. O Ademar de Barros pai, o filho, o Aldemoro Andrade, o Jânio Quadro entrevistei 2 vezes, ele e a senhora dele. Cheguei a entrevistar o presidente de Portugal. Isso foi na estação, não foi no alto-falante não. Eu levei o gravador, entrevistei, e depois botei entrevista no ar, pelo alto-falante. E jogadores, tantos deles também foram entrevistados. Porque eu ia no campo no 1º de maio, e às vezes eles convidavam a equipe de São Paulo para virem jogar aqui. E eu entrevistava eles, tinha facilidade de entrevistá-los, porque estavam todos ali. Então eu entrevistando um por um. Ed Rivelino, o Dagui, o Ed Joffre entrevistei, e muitas personalidades eu entrevistei graças a esses movimentos esportivos que eles faziam no campo de futebol. O primeiro campeonato Copa do Mundo que eu ouvi foi na Avenida 9, que eu morava lá na colônia do Marote. Na esquina tinha um alto-falante do Seu Roque. A prefeitura estava colocando guia para fazer as calçadas, não tinha nem calçada na cidade, em 1958. E a gente ouviu o jogo do Brasil, quando foi campeão em 58, sentado em cima das pedras da sarjeta, no alto-falante do Seu Roque. Naquela época, poucas pessoas tinham um rádio na sua casa, entendeu? Então, o Seu Roque transmitiu o jogo pelo serviço de alto-falante. Os 4 cantos da cidade, assim, as pessoas tinham serviço de alto-falante. Então, tinha um na Avenida 9, tinha uma na Praça Nevoeiro, entende? E tinha mais um na Rua 1. Essa parte aqui da cidade nem existia. Aí foi progredindo, foi aumentando, 3 ou 4 projetores, e eu passei para 7. Quando eu saí tinha 7 projetores. Além dos anúncios comerciais, anunciava os acontecimentos esporádicos, o nosso falecimento, o desastre, sinistros, coisas que eram fora da rotina, e anunciava no alto-falante. Nós ficamos sem veículo de comunicação em São Gertrudes, e isso faz uma falta tremenda, porque quando acontece, por exemplo, um óbito, né, uma morte, a gente fica sabendo depois que a pessoa já foi sepultada. Quer dizer, isso é desagradável, né? Esse é um dos motivos principais, é um falecimento em São Gertrudes hoje, porque a gente normalmente não fica sabendo no dia, né? Às vezes, quando morria uma pessoa, hora de tempo, né? Hora de tempo não, cada um morre na hora certa. Eles iam passar para ir no alto-falante, já ficavam perguntando, as comadres perguntavam uma para a outra: quem morreu? Morreu gente. Roque vai no alto-falante, morreu gente. Nunca Seu Roque cobrou um tostão para dar uma nota funeral. Nunca. Seu Roque sempre fez isso de graça, a vida inteira dele. Naquela época, foi em 1969, então aqui o meio de comunicação era Seu Roque, nós éramos muitos amigos, como somos até hoje, entendeu? Talvez a notícia assim foi chocante para ele e para muita gente, por causa da nossa grande amizade que a gente tinha, e foi um impacto muito grande para ele. Foi o maior incêndio que eu já vi na minha vida. O caminhão estava descarregando gasolina, aí o rapaz, no caso era o Coco, ele trabalhava na Cerâmica São Francisco, e ele foi acender o cigarro.
E por, sei lá, ironia do destino, que o pai bateu o palito de fósforo assim, quebrou a cabeça e foi na gasolina. Foi na gasolina e começou a pegar fogo. E a gente no desespero ali, ele tirou a mangueira assim e me molhou de gasolina. Foi quando ele queimou ao 3º grau. E daí eu morava já na Avenida 1, de lá a gente via a labareda subindo. E daí passou uma senhora correndo e falou, tá pegando fogo na Telmec, que era uma companhia que tinha na Rua 1, aqui, na frente ao supermercado. E tá pegando fogo lá. Sai depressa porque o quarteirão acho que vai explodir. Porque se explode o depósito subterrâneo, podia levantar tudo para cima aquilo lá. Ele salvou porque se ele tivesse deixado, aquilo teria explodido, Santa Gertrudes metade tinha ido embora. Aí pegou fogo em mim, mas aí eu fui na hora, assim, quem me socorreu foi, no tempo tinha a fábrica de doces Rincão, e quem me socorreu foi o Freio, era o nome dele. Ele me levou numa Kombi para Rio Claro, e chegando em Rio Claro, então eles puseram lá, falaram assim, precisa levar para São Paulo, daqui não tem condições. Aí o Toninho Marim, o falecido Toninho Marim, pegou, levou para São Paulo, na ambulância de Rio Claro, levou lá para o Hospital das Clínicas. Ficou muito tempo lá internado, mas no fim sobreviveu, né? Graças a Deus. Eu estava no hospital das Clínicas, e a freira era a irmã da Ivanil, mulher do Dinda. Aí ela chegou no hospital, falou assim para mim, eu falei, Dionísio, fiquei sabendo do seu caso, mas eu não falava, só os olhos lá que mexia. Ela falou assim, então eu fui na gruta de Nossa Senhora e eu trouxe vidrinho de água aqui, se o médico autorizar, você deixa passar no seu rosto, aí se você deixar, aperta a minha mão. Aí eu apertei a mão dela que podia, né? Ela falou assim, tenha certeza de uma coisa, o seu corpo pode ficar todinho marcado, mas você vai entrar e sair, seu rosto não vai ficar marca nenhuma. Tenha fé em Nossa Senhora. Eu apertei a mão que eu tinha. E graças a Deus não ficou nada. E meu corpo meu rosto era bem queimado, sabe? Muito. O Dionísio, se existir não, eu acredito que existe um milagre. O Dionísio é vivo por um milagre, porque o que ele passou não foi brincadeira. Voltei, fui trabalhar novamente, no posto, com certeza. No posto, daí voltei no alto-falante novamente. O alto-falante para Santa Gertrudes é um órgão que faz muita falta para Santa Gertrudes. Infelizmente o Roque, pela idade, pela situação que está, foi uma pessoa que a vida inteira deu a vida pelo alto-falante, né, Santinho? E a vida foi rodando. Quando eu percebi, eu já estava com 55 anos de serviço de alto-falante. Isso para mim, não sei se o alto-falante para mim foi uma glória ou foi uma tristeza, que até hoje ele me deixa raízes que dá na alma e deu até no corpo. Que me tirou a vista um tanto e me deu muito trabalho de sobe e desce escada. E até hoje eu lembro do alto-falante. Acho até ruim porque todas as noites tem que sonhar com o alto-falante. Parece que não tem outra coisa a não sonhar, a não ser com o alto-falante. O povo de Santa Gertrudes andava 3 quilômetros a pé para ir na fazenda assistir filme. O povo da vila, né? E ver tudo aquilo. Provavelmente era cinema mudo, preto e branco. E acredito que isso na época foi um grande evento. Na época não havia cinema no Brasil. O cinema tinha sido inventado há poucos anos e a fazenda já tinha sua máquina e já tinha projeção. Acredito também que a grande dificuldade de ter um cinema
era o fato de não haver energia elétrica, né? E na Fazenda Santa Gertrudes já havia elétrica muito antes de São Paulo ter energia elétrica, porque a primeira hidroelétrica do estado de São Paulo era aqui do lado, em Corumbataí. Bom, de lá o cinema veio para a vila e foi parar num barracão aqui. Foi o primeiro cinema, na Rua 1. O cinema veio da fazenda para esse lugar. Depois disso aí, esse barracão se transformou numa oficina mecânica. E aquele barracão era do Vitorino, que tinha venda. Então, aquele foi alugado para o meu pai para montar a oficina aqui. Depois ele comprou todos esses terrenos pro lado de cá e montamos ali. Era uma oficina muito grande, tinha muita coisa. E o cinema começou então aí, o cinema mudo, nesse barracão. Depois o cinema mudou desse barracão pro Cine Recreio. O Cine Recreio foi o dia que eu nasci, foi inaugurado. O Cine Recreio, o primeiro bilheteiro fui eu, no dia 1º de maio de 1948. Meu tio José Giacomini, mais o Duarte Mamed, que era um dos sócios do cinema. O seu Beppo era o dono do cinema, o senhor José Giacomini, o Beppo, né? E pediu para mim trabalhar lá para vender ingresso. E eu fui, tinha na faixa de 14 anos, e vendia o ingresso no sábado, domingo de matinê, domingo à noite. Às vezes tinha 2 sessões. Quando eu tinha 2 sessões, eu entrava no cinema, ficava até abrir a bilheteria de novo. Esse tempo era o senhor Emílio Bononi, que trabalhava lá, projetando, e o Mário Talani. Pegando os ingressos era o Ivo Basso. No doce era a Dona Maria com a Dona Lila. O Cine Recreio era o nosso xodó. Tinha de terça, quinta, sábado e domingo. O cinema era legal. Todo mundo dava uma importância grande pelo cinema. Era muito legal. Sempre tinha filme novo, filme diferente. Nossa, era muito legal. Todo mundo ia muito bem arrumadinho, né? Nossa, o dia que passava Mazzaropi, aquilo lotava. Dio Como Te Amo, não tinha lugar. Ficou até uma sessão para segunda-feira, de tanta gente que tinha. Um que eu me lembro bem era os 10 Mandamentos, que era tão comprido que tinha intervalo para a turma sair, beber água, alguma coisa, para depois voltar a assistir. Tinha passado muito filme de Bang Bang, né? Um seriado, né? O seriado é uma delícia. E o seriado sempre parava na hora que o mocinho estava precisando apertar. Parava para voltar no próximo. Ele pegava um espelhinho, olhava lá e dava aquele tiro assim na chave, e subia, descia, escorregava. Tinha os filmes proibidos, daí eu ia levar o caixa, eu ia assim, lá pra cima, levar o caixa. Não podia ser menor, era até 18 anos. Havia um problema. Tinha uma vantagem, os filmes que passavam em Rio Claro, passavam aqui também, que ele era sócio de um negócio lá de filme. Então eu não tinha essa preocupação, o Rio Claro está passando tal filme, e aqui vai passar. Não, os filmes bons, tudo passava aí, muito bom. Os filmes eram os filmes que passavam nas cidades mesmo, né? Normal. Eram filmes bons, e eles vendiam o ingresso. Gente, se não tomar o café vai esfriar. Eu tomando, dá licença. Dá saudades, porque a gente batia cartão lá todo domingo. O cinema entrou em decadência, né? Não só o Cine Recreio, mas o próprio cinema, que hoje o cinema tende a se desaparecer, substituído pelos filmes na televisão. E aí acabou o Cine Recreio. Continuou o prédio, que mais tarde se transformou em discoteca. Uma época tinha baile, bem antigamente, lá no Etro tinha baile. Tinha lá e tinha no VIT.
Ah, no Toninho tinha Witt, sociedade dançante. Mas de primeiro Dançante, mesmo, bem. tinha um salãozinho que tinha baile, era lá no Etro. Lá na esquina onde que é o... Pela igreja. O bar do Guinha que fala. Isso. Na frente da igreja era um salão de baile. E chegava de domingo de noite e tinha bailinho lá. Eu era uma assídua frequentadora da Sociedade Dançante do Toninho Witt, SDDSG. Então, Sociedade Dançante Dramática Santa Gertrudense. A diretoria era boa. Era ótima, excelente. Quem que era? Excelente. Era o seu Bento de Castro. Começou com ele. Isso. Toninho. Tinha o seu Arnaldo Araújo. Também. O Tranquilo Beraldo, do Quilo, né? Isso. As orquestras que vinham era de Tupã. Uma vez vinha até a orquestra de Sevilha, da Espanha, Cassino de Sevilha. Era fantástico, muito bem frequentada. Cada baile era um vestido, ninguém repetia vestido. E nem que fosse para reformar ele, mas ninguém ia com o mesmo. Hoje em dia, o que acontece? Você vai no baile, você quase não conhece muita gente, porque é gente muito estranha. Mas naquele tempo não, era só Santa Gertrudense. Eu tenho muitas saudades. Nem que o pé doesse, que o sapato tivesse apertado, você aguentava ao máximo, mas ficava até o fim. Eu dançava bem, ele não dançava. Você perguntou se ela dançava? Ele ela dançava muito bem. Agora eu arrastava os pés, né? Não, eu levava mais na brincadeira. Não, eu dançava a noite inteira. Eu participei muito de brincadeiras assim domingo à tarde, que eram feitos, que a gente tinha muita amizade com o Edmundo Valdanha. Então na época era eu, Cideia, Paulinho Rodrigues, o Beto, e uma turminha grande assim, a Tânia Witt. E nós fazíamos nas casas as brincadeiras dançantes. Fazia um dia na casa do Gordinho Marino, um dia na casa do Nilson Filier, meu primo, um dia na casa do Paulinho e da Nívia Vieira, na casa de cada um da turminha. A luz negra era assim, uma lâmpada e um papel celofane na lâmpada, né? Na época era difícil alguém ter um toca-disco, era uma raro. sonata. Então, tinha lá uma sonatinha lá, né, que o aparelho chamava sonata, que era um toca-disco, que a marca era sonata. Né? Era então, vinil e as pessoas, quem tem disco lá? Eu tenho disco tal. Então a gente levava, cada um levava seu disco. Cada um levava seu disco, né? E fazia brincadeirinha dançante. Dessas brincadeiras, eu me lembro já que começou a ficar famoso por causa do centro comunitário, né? Na época, como não tinha nada, né, era o point os grandes bailes de Santa Gertrudes foram realizados no centro comunitário, e grandes desfiles, concurso de Miss, principalmente quando começou a novela Dancindês, que a Dancindês gerou assim no Brasil todo diversos concursos, muitos concursos de dança, e isso foi feito no centro comunitário. E na época eu me lembro que quem venceu o primeiro concurso foi o Luizão, que é o Luiz Surge, e a Ariete, era colaborador da associação? Que o Luiz era assim, colaborador da associação, fazia parte, o Dinael, o Dino, fazia todo o pessoalzinho que fazia parte, né? E o Luiz e ele dançava muito bem. Então são coisas assim que a gente lembra, que marcou muito, porque era um lugar que a gente ia todo sábado. Logo no começo de 79, foi quando foi inaugurada a estátua de Disco Dance. Porque a discoteca foi o primeiro grande coisa que começou a sair à noite. Foi a mudança de hábito. Era a associação ali no centro comunitário e depois a discoteca Disco Dance lá no prédio do cinema. Foi a mudança, não foi de hábito, Ivone? Foi ali que o hábito da cidade mudou, assim, noturno. Foi, assim, uma transição, saindo do centro comunitário, idealizando a discoteca, né? Um sonho a ser realizado, e que eles conseguiram terminar no início de janeiro
E logo depois foi inaugurada a Status Disco Dance, que foi um super acontecimento. Não tinha como você se movimentar lá dentro devido ao grande número de pessoas que vieram. Durante o coquetel, assim, é uma multidãozinha mesmo, bem considerável, já estava lá na porta aguardando para que tudo fosse começado. Foi feito assim uma abertura muito bonita, com gelo seco. Na época foi uma música que chamava Freedown. Para quem gostava de dançar, aquilo ali foi extremamente o maior dos banquetes, né? Foi um manjar dos deuses da discoteca. O cinema estava em decadência, o cinema na época estava na mão do Padula, inclusive no dia que a gente foi para pegar as chaves, tinha entrado acho que 3 ou 4 pessoas para assistir o filme, devolveram o dinheiro porque não passaram, não fizeram a sessão. E estava em decadência, a gente achou que era um prédio que, vamos falar assim, no lugar, na localização dele, o tamanho dele, tudo era o que a gente imaginava. Apesar de que na época as discotecas eram todas pequenas aqui na região. A gente conseguiu alugar o prédio porque a gente era tudo moleque, né? E na época nós éramos, na boca do povo, era tudo irresponsáveis. Foi mais assim por conhecimento da família que a gente conseguiu alugar o prédio. Se eu tivesse mais ou menos 20, o Gumé era mais novo, o Carneiro é 1 ano só mais novo, o Mó eu não me recordo, mas acho que ele regulava com o Gumé de idade. Então, quer dizer, naquela época era tudo moleque, né? E outra, né? Querendo pegar um prédio, alugar um prédio para fazer uma discoteca, para botar isso na cabeça do pessoal, era meio complicado para a época, né? A ideia da discoteca foi o boom da novela, que fez aquele alvoroço todo. Depois ainda veio Embalo Sábado à Noite, que foi outro boom, né? Na Status Disco Dance nós íamos todo sábado. Todo sábado. E de domingo terminava um pouco mais cedo. Mas de sábado nós saímos de lá que a roupa dava para torcer e de sapato na mão. Muito frequentado, pessoal de Cordeirópolis, os meninos, as meninas, que a gente tinha muita amizade. De Cordeirópolis tinha o pessoal assíduo. Não Cordeirópolis faltava nenhuma. dia. O tamanho dela não era tamanho para discoteca. O tamanho, assim, porque geralmente a discoteca era feitas em lugares pequenos, né? Pistinha pequena, coisa então, e tal. Em 2 ambientes, né? 2, 3 ambientes, mas tudo pequeno. Nós já fizemos um espaço grande, era uma pista enorme. Então, um dos maiores problemas da discoteca é assim, se tivesse, vamos falar assim, se numa discoteca normal tivesse 20 pessoas, parecia bastante gente. Na nossa, se tivesse 100, parecia pouca gente. Por quê? Porque o tamanho dela era, assim, grande. Bem considerável. Em relação às que tinham em Rio Claro, que vamos supor que a gente tinha mais ligação, né? E uma das coisas interessantes que eu me lembro, tanto do centro comunitário, depois passou para a discoteca, foi que tinha uma turma de Santa que gostava de dançar. Então era um grupo grande, que gostava de fazer coreografias. E tinha um rapaz de Cordeirópolis, o Fio, que ele vinha para Santa e ele já, durante a semana, ele já montava as coreografias em Cordeirópolis e depois vinha aqui para ver quem dançava melhor. Não era concurso, mas era assim uma brincadeira de turmas. Só para encerrar a história da discoteca, não podemos esquecer do Zulu, do Dinho Brechotti e do Ivo Bassa. 3 caras que fizeram parte desde o tempo da associação até a discoteca. Cirino Bento, para mim, uma pessoa humilde, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa honesta, pessoa de caráter
e uma pessoa muito prestativa naquilo para fazer o bem para alguém. Era uma pessoa simples, era uma pessoa que atendia de madrugada, de manhã, à tarde, à noite, fosse o horário que fosse, não tinha sábado e domingo, limpava o terreiro, ele fazia tudo. A criança estava com briga, estava com febre, não ia em médico, porque o tempo para começar não tinha nem dinheiro para ir médico, nós não tinha. Todas as pessoas que passaram por aqui, como essa casa tem 44 anos, ainda não conheci ninguém que falasse uma palavra negativa a respeito do seu Bento Cirino. Uma pessoa que chega do serviço, trabalha o dia inteiro e dedica mais 2, 3 horas por dia para benzer criança, com aquela atenção, né? Porque aquele tempo, nossa, o benzedor é um médico. E ele fazia isso de bem, assim, uma pessoa boa, né? Não tinha interesse financeiro nenhum. Não. Eu me lembro que quando me casei, eu tinha minha primeira filha e ela teve um probleminha de saúde. Eu cheguei na casa dele, era mais ou menos meia-noite, ele trabalhava em serviço pesado, cerâmica, bati na porta, me atendeu com toda aquela humildade que eu fiquei impressionado. E eu nunca vi, eu acho que o Arvo também, aquele homem levantar a voz para alguém. Era uma pessoa boníssima, nossa. Em 1986, né, ser reconhecido pelos trabalhos da cidade de Santa Gertrudes, que você imagina hoje, 2014, você pensa que 86 era uma coisa pequena. E ele se destacar, uma pessoa, primeiro negra, né? Sem estudo, mas com uma espiritualidade que levava ele em qualquer lugar. Os que elegeram ele como líder espiritual, capaz de ter na parede dele, do terreiro dele, esse diploma, as pessoas que escolheram ele não foram pessoas da religião. Eles tinham procurado saber quem era Bento Cirino, para poder, então, reconhecer como um líder espiritual de Umbanda da cidade de Santa Gertrudes. Santa Gertrudes acordou para a espiritualidade, isso eu posso dizer, porque quando eu assumi aqui, muitas pessoas passavam aí na frente e se benziam e andavam assim até do lado. Hoje não tem nenhum ser humano que passa aqui na frente que não me dê boa noite, boa tarde, tudo bom, como a senhora vai? Entendeu? Eles tinham muito medo da religião. Mas por quê? Porque pela restrição que a religião tinha, a Umbanda tinha, eu posso imaginar o que o seu Bento Cirino passou. Então, para ser um zelador, um padrinho, um pai que fosse, antigamente era muito difícil mesmo. Mas é pessoa equilibrada. Existem pessoas que são anjos. E eu acredito que seu Bento foi um anjo negro que veio para abençoar mesmo essa cidade. Esse para mim tem toda a aprovação, viu? Se depender de mim, foi uma pessoa notável e maravilhosa. Um verdadeiro ser humano. E que ele seja lembrado por ele, até pelo preto velho dele, pelas curas que eu já ouvi as pessoas vêm falar, pela paciência que eu gostaria muito de ter um dia um pouco. O que eu já vi falar de curas e a psicologia espiritual mesmo que ele tinha com as pessoas, eu fico muito feliz de ser a zeladora, de dar continuidade ao axé dele. A fazenda Santa Gertrudes sempre teve um vizinho aqui ao lado, que era uma fazenda bonita de café, acho que era Augusto do Amaral, o proprietário, que era um homem muito rico, influente e proprietário de várias fazendas, né? E depois, quando ele morreu, o Amaral vendeu para o Henrique Lara. Essas terras foram adquiridas em 1947. O Henrique Lara era um homem muito próspero lá em São Paulo, muito rico. E quando ele comprou essas terras, ele resolveu criar cavalo de corrida. Uma vez que ele devia frequentar o jockey e
Ele participava das competições. E a dona Margarida Lara depois se casou com ele, ela é russa, ela morou em Berlim, depois ela foi morar em Paris, ele conheceu ela em Paris e trouxe ela para o Brasil, e eles foram morar em São Paulo, e eles vinham para Santa Gertrudes por causa do aras que eles tinham aqui. Tudo que se produzia era para os cavalos. Você tirava 200 litros de leite por dia, era para os cavalos beber. Você tinha uma horta muito grande na fazenda, que dava lá uns 2 quarteirão, assim, para você ter uma noção. Tudo que plantava naquela horta, todo tipo de verdura, era para os cavalos comer. Os cavalos comiam cenoura, beterraba. Até o padre, uma história, o padre Cesso um dia fez uma pergunta para mim assim: escuta, isso aqui é verdade? Me falaram assim que lá na faxina o povo não come cenoura e os cavalos comem cenoura. Falei, não, os cavalos comem cenoura, tá? Isso é uma realidade. O povo não come porque não gosta de comer cenoura, porque na verdade tinha cenoura para comer, né? Quem quisesse plantar cenoura para comer, né? A turma falava assim, porque nossa, criou uma crítica, né, em cima de dizer que na verdade tudo era para os cavalos que eles tinham de melhor. É uma realidade, era mesmo, né, de melhor para os cavalos. Então tudo girava, toda a produção da fazenda, alfafa, tudo plantio, milho, era para os cavalos, que era um cavalo de corrida puro sangue inglês, né? No Aras aqui nunca teve, vamos dizer assim, o cara falar o peão que monta e coloca espora, nada disso. Aqui nunca teve. Aqui nunca teve disso. O cavalo, ele era amansado no picadeiro, né? Ali do lado. Onde eles rodavam com ele lá, né? E depois, a hora que ele estava um pouquinho mais habituado a fazer aquilo, eles colocavam o cilim, ou uma manta. Eles andavam com ele só depois que ele estava mais, né? Aí sim eles montavam o cavalo, mas nada de espora, aqui nunca teve. E aí o restante era feito lá no Jockey mesmo, de São Paulo. Em São Paulo. Então tinha os cavalos aqui que era, vamos dizer assim, os melhores do Brasil. Tem um cavalo que se chamava Narvik, e fazia 11 anos, fazia muito tempo que um cavalo brasileiro não ganhava uma corrida. E foi no Rio de Janeiro essa corrida, e ele ganhou em primeiro lugar essa corrida. E na época, acho que não sei se era 55, não tenho certeza. Na época, então, o presidente da República era o Juscelino Kubitschek. E ele chegou para a dona Margarida e falou assim, até que enfim um cavalo brasileiro ganhou uma corrida. Ela falou, não, cavalo brasileiro não, cavalo paulista. Alguns anos atrás, teve um cavalo, que era o Nuguete, um cavalo branco, até inclusive ele está aqui como hoje, aqui no Aras, como Garanhão. Ele ganhou o Grande Prêmio Paraná. Então, e uma coisa que marcou muito para mim naquela época foi a participação da minha mãe, né? Nossa. Porque minha mãe era uma pessoa que andava com semente no bolso, lembra? Onde ela passava, ela plantava. Plantar, né? Ela plantava A dona Margarida chegou uma época que veio e mandou até um fotógrafo com aquelas morangas. Ela gostava muito de sempre plantas, andava né? com alicate, podando as árvores. Tanto ela quanto o marido dela. Ela nasceu na Rússia, ela contou algumas passagens dela no livro que ela deixou, né? Que ela fez, né? A dona Margarida e o seu Henrique foi 2 pessoas que teria que ter um busto aqui em Santa Gertrudes. Acho que ninguém tem o que falar mal dela, né? Não. Pessoa que ajudou bastante gente. Santa Gertrudes mesmo foi beneficiada com tantas coisas que ela fez, que ela doou, né? Doaram metade da fazenda para fazer casa própria, para fazer hospital, um monte de coisa aqui em Santa Gertrudes. Ela falou assim a respeito dessas doações. E ela fez isso aí para ajudar a cidade, né? Para poder fazer uso e benefício do povo da cidade, fazer uso de tudo isso. Doou meia fazenda para Santa Gertrudes, para fazer tudo. E ela comentou que a terra que era para doação, né, foi usado de uma maneira que ela não gostou. Teria que ter ligado à população, nada ligado a um povo exclusivo. Ela chegou a fazer comentários e até acho que mandar alguém atrás, né, para verificar, né, de que maneira foi feito o uso disso. Eu acho que o segredo da dona Margarida ter vivido tanto tempo assim
é que ela gostava muito de tudo que ela fazia. Teve carnaval em São Gertrude, a Dona Margarida saiu em carro alegórico. E tem uma história da Dona Margarida também, o porquê do São João, da festa que vocês conhecem, né? A cidade toda conhece a festa de São João, que é realizada todo dia 24 aqui no Aras, aqui, né? Eu sou, chegou a participar. E meu pai conta que logo quando ela adquiriu Aras aqui, a fazenda, né? Que ela foi preparar para transformar num Aras, né? E o rio passava num curso diferente de onde ele passa hoje. Foi desviado o curso do rio, era um outro curso do rio. E começou a adoecer animais, as pessoas, devido acho que era a má qualidade da água, não sei o que tinha naquela época. E ela fez uma promessa, que todo dia 24 do mês de junho, né, ela ia fazer uma festa na fazenda, né? Ela tem uma superstição também, né? Até, vocês viram ali, tinha uma carranca, ela gostava de deixar na porta da casa, porque aquilo para ela acho que espantava algum mal olhado, né? E acho que devia ser, porque a Margarida durou um bom tempo, né? Em 52 foi criado aqui em Santa Gertrudes a Congregação Mariana, que o meu pai Isidoro, quando veio de Rio Claro, fazia parte da congregação da Igreja Santa Cruz de Rio Claro. Existia também a cidade, naquela época, o teatro. O grupo de teatro nasceu da Congregação Mariana. O meu pai, que já tinha a formação de grupo teatral, também na Igreja Santa Cruz, e foi aonde que foi criado, então, o grupo teatral. Foi o seu Reinaldo Girnos, meu avô Isidoro, meu pai Leandro Flier, né? O Aldo Demarques, Anice Timone, a Delazir Valvassori, a Ernesta Martins, casada com o Plínio, a Rosa Baldo, o Gregório Svensson, a Edna Valvassori, Odinda também. E várias pessoas assim como coadjuvantes, né? Eu lembro que o meu tio Alceu participou uma vez, tinha bastante gente que participava, mas os mais assíduos eram o Reinaldo, meu avô, meu pai, né? O Lar. E eu me recordo que a primeira peça teatral foi o Grande Demagogo, onde o seu Isidoro Demarques era um político, o JB, e o pessoal era contra, né, as coisas, era uma demagogia mesmo, as pregações dele, né, os comícios eram pura demagogia. E eu ainda me lembro que tinha a empregada, que era Anice Timone, que ela cantava uma musiquinha: eu vou votar em JB, porque JB é quem vai governar. As peças eram passadas aqui no salão paroquial. Inclusive ele era assim, ele tinha um palco, cortina, tudo exatamente, ele era um teatro. O salão paroquial era um teatro. E o Reinaldo Girnos, para anunciar o espetáculo no salão paroquial, ele saiu com um burrinho andando pela cidade, com fone, com alto-falante, falando: hoje, sensacional, no salão paroquial, a filha do estalajadeiro. Isso daí eu me lembro. A filha do estalajadeiro, estão convidando todo mundo para ir lá. E chegava de noite, enchia o salão paroquial para assistir a peça. O teatro lotava, o salão paroquial lotava, o pessoal ficava esperando as peças teatrais, pelo menos uma a cada 2 meses tinha assim. Eu me lembro de tudo do teatro. A peça o Grande Demagogo marcou muito, eu me lembro até das falas da peça, até hoje. E eu lembro que meu pai, à noite, ele decorava as peças, e meu avô também. E eu era criança, nos meados de 1965, 66, eu vinha com meu pai toda noite nos ensaios. Eu participava, assim, eu em todas elas, eu fazia de tudo para ir assistir todas as peças. A Sra. Isidora ensinou muita coisa para o jovem. O jovem gostava muito dele. Foi uma pessoa muito boa.
uma pessoa extremamente inteligente e que tinha assim, ideias magníficas, tirava assim, leite de pedra mesmo para poder fazer o que se fazia no teatro. Existia, como se diz, chuva, eles punham pedra dentro de um tambor, rolava o tambor assim para como se fosse um trovão que estava dando, sabe? A gente atrás da cortina lá rolava o tambor para lá e para cá. A moça ia entrar no tocar o piano, então a gente, no caso eu era o técnico de som, eu colocava o disco lá, então, e a pessoa ficava fazendo mímica na frente que estava tocando piano, sabe? Então era tudo muito antigo, nada como hoje, né? Que é tudo muito fácil fazer. Com tudo que a gente tem hoje, com toda a tecnologia, com todas as facilidades, infelizmente o pessoal não traz de volta uma coisa que na época não tinha nenhuma condições e eles criavam essas condições para acontecer. Meu pai era ferroviário e a gente morou sempre na beira da linha, né? E é por isso a paixão pelos trens. E eu fui trabalhar na oficina da FEPASA, 5 anos na oficina da FEPASA e 2 anos de ajudante de maquinista. Gostaria de falar que eu sinto que a ferrovia não está no lugar que ela merece, né, no Brasil, né? Nos outros países do mundo, sim, mas no Brasil, não. Não só no Brasil, na nossa América do Sul aqui. Eu comecei a coleção minha em 82. Eu acho que a gente nasceu por isso daí, a gente gosta disso daí, né? Acho que cada pessoa gosta de uma coisa, tem um dom para aquilo, né? E não muda, né? E a gente sente quando vê tudo isso aí acabar em nada, né? Aí é tristeza, né? Eu desço lá na estação, vejo a casa que eu morava e não tem mais. Aqui o negócio era charrete, trole, cavalo. Eu sou de uma época que eu acredito que em Santa Gertrudes tinha meia dúzia de carro. Santa Gertrudes teve 2 carros pretos só, que eu conheci. Os 2 eram preto importado, acho era do Nevoeiro, Dorval Nevoeiro, o velho Nevoeiro. E o Maurício Buschinelli. Somente 2 carros tinha em Santa Gertrudes. Ainda o do Buschinelli estava parado porque não tinha gasolina. Depois veio aqueles carros, metade ele andava com a gente em cima, metade a gente empurrava ele, entendeu? Mas foi evoluindo, né? Aqui era cerâmica de telha, né? Santa Gertrudes era tido como a capital da telha. Mas depois foi acabando a matéria-prima, entende? Que era o barro de fazer a telha. Deu uma crise em telha na cidade, ficou ruim o negócio aqui. Mas ruim. E aí apareceu essa matéria-prima, essa argila que é a pissarra. A Cerâmica Prats que inovou, que começou a produzir os lajotão que falavam. Lajotão. Lajotão, e que eram os pisos. E aí a cidade começou a mudar, começou a depois, mais gente começou a fazer. Mais gente começou a fazer, e daí já foram modernizando os pisos, né? Não é? Não tinha esse revestimento, né? Não Isso tinha. Foi chegando depois, com o muito tempo. depois. Outra coisa interessante que tinha em Santa Gertrudes também, das centrais elétricas aí, é que as luzes da cidade eram acesas por meio de chaves. Então o meu pai ele tinha essa incumbência, e como a gente foi crescendo depois, a gente ajudava só para andar de bicicleta. Então a gente andava de bicicleta e começava a escurecer, a gente descia de bicicleta, ia lá embaixo no Paine tinha uma chave, na Samic tinha outra, lá perto do Tonão tinha outra chave, e em frente ao Jardim Público, na esquina ali, tinha uma chave. Então a gente acendia as luzes. E quando queimava uma luz na cidade, eu ia com uma cestinha de lâmpada,
E meu pai, com uma escada nas costas, andava a cidade inteira para trocar as lâmpadas, punha escada, trocava e voltava. E hoje a gente vê o progresso, esses caminhões que da Electro, no caso, põe numa cestinha, vai de caminhão, põe cone e tudo. Mas naquela época não tinha nada disso, era tudo nas costas, era braçal mesmo. Aqui na nossa época não tinha, né, cemitério aqui em Santa? Tinha sim. Tinha? Tinha, mas bem pouquinha gente. Tinha cemitério, sim. Não tinha o velório, né? O velório foi feito depois. Velava as pessoas que morriam, velava na casa. Aí ficava aquele trauma. Depois que eu morri, aquela casa no corpo, porque fulano morreu lá. Viu, Doc? Eu lembro que eu era criança, morreu o seu Ângelo. Beijole. O menino dela falava assim, na minha casa tem cortina roxa, na sua não tem. Porque ponhava aquelas cortinas na... Meu pai pôs a cortina porta. Ele estava contente. Ele estava contente. Então era muito mais fácil enterrar em Rio Claro. Porque ele não... Ninguém queria. Ninguém queria ser enterrado aqui, O tatu arrancava, se enterrava durante o dia, de noite o tatu arrancava. Que aquele tatu, como chama? Não é tatu normal, não é tatu cavalo que fala, será? Eu não sei, eu acho. Não sei se é tatu cavalo que eles falavam, o tatu arrancava, então ninguém queria ir. Porque chegava lá, tudo para Rio Claro. Santa Gertrudes deixou de ser a capital das telhas e virou hoje um polo de fabricação de pisos, que tem uma projeção assim, até internacional, não é isso? Então, o solo foi o café, o solo, a cana, o solo, a telha, o solo, o piso, o solo. O solo talvez seja um dos traços dessa identidade cultural de Santa Gertrudes. Eu não nasci aqui, mas eu me considero de Santa Gertrudes muito, 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 e não pretendo sair tão já daqui. Eu sou capaz de viver no sul, no norte, em qualquer lugar, com a graça de Deus. Mas eu amo Santa Gertrude. O amor à terra, que a gente ganha o pão, que a gente trabalha, que a gente luta para que ela seja sempre bem e sempre solidária, que a gente luta, que eu sei que viver aquela época não é mais possível, mas que ela seja a mais generosa para com o morador, com o cidadão Santa Gertrudense, que ela seja uma mãe.